Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E nós aproveitamos esse mês para falar um pouco sobre esse tema. Até porque, quando esse dia foi instituído, não foi apenas para prestar uma homenagem às mulheres, mas principalmente para que sejam realizadas conferências, debates, reuniões com o objetivo de discutir a mudança do lugar da mulher na sociedade, no esforço de diminuir e um dia terminar por completo com todo esse preconceito, desvalorização, desrespeito em torno da figura feminina. No decorrer da história até agora, nós já tivemos muitas conquistas, isso é inegável. No passado, nós já fomos consideradas um objeto, tendo muitas obrigações e nenhum direito. Já foi questionado se a mulher tinha alma ou não. Já fomos consideradas impuras. Na época de Jesus, por exemplo, a filha pertencia ao pai, depois ao marido, e se ficasse viúva e sem filhos, ela passava a pertencer ao cunhado solteiro. Então é importante reconhecer as grandes conquistas e principalmente reverenciar as figuras femininas que lutaram abrindo caminho para chegarmos aonde estamos. Reconhecemos que ainda falta muito, é claro, o caminho é longo, mas essa data serve exatamente para alertar sobre os graves problemas de gênero que persistem em todo o mundo, como opressão, exclusão, discriminação e tantos outros. Mas hoje eu quero sair um pouco desse campo material e ir para um campo mais sutil e trazer a nossa reflexão não para o gênero feminino, mas para a energia feminina. E quando eu falo dessa energia, eu estou me referindo à energia da criação, da nutrição, da intuição, do divino que existe em cada um de nós, independente do sexo. Porque somos todos espíritos imortais a caminho da evolução. E, para tanto, encarnamos em corpos diferentes para experienciarmos situações e condições diferenciadas. Allan Kardec já nos diz isso no Livro dos Espíritos, a partir da questão 200. O nosso objetivo é nos tornarmos seres integrais. Para que isso ocorra, é necessário desenvolver ambas as energias em nós. Aprendendo nesse ir e vir de reencarnações, despertar aspectos masculinos e femininos, que no dizer de Joana de Ângeles são atributos do espírito. Todos nós temos as duas energias e elas precisam estar em equilíbrio. A nossa dinâmica é exatamente buscar essa harmonia. Mas as consequências que nós vivemos hoje da supervalorização do masculino no longo dos séculos passados foram além das questões individuais. Hoje, nós vivemos em uma sociedade com dinâmicas insensíveis, desiguais, violentas, distantes da espiritualidade por conta da predominância de um entendimento do masculino completamente deturpado, onde muitas vezes pensava-se, e infelizmente ainda persiste esse pensamento, de que para demonstrar masculinidade precisa-se ser grosseiro, ser agressivo, ser autoritário, impor através da força física. Quando, na verdade, as características da energia masculina é de força sim, mas de força interior, de segurança, de confiança, de poder, de estabilidade, de ação. Enquanto as energias femininas, elas trazem como característica a generosidade, a gentileza, a amorosidade, a receptividade, a ternura, a vulnerabilidade, a intuição. Lembrando mais uma vez, para que não gere nenhum tipo de dúvida, que eu estou falando de energia e não de gênero. Porque todos esses sentimentos estão em nós, latentes, mais desenvolvidos ou não, uns precisando de mais ênfase que outros para que haja o equilíbrio. Porque só assim seguiremos um caminho diferente, restabelecendo os vínculos relacionais tão afetados na atualidade. Quando nós nos sentimos sobrecarregados, achando que não vamos dar conta de tudo aquilo que precisa ser feito, quando nós percebemos que alguma coisa está faltando, mas não conseguimos identificar o que é, esse sentimento de incompletude, ele pode estar relacionado com o desequilíbrio das nossas energias masculina e femininas.
Se recordarmos tempos passados da nossa humanidade, nós vamos perceber que nas tribos de caçadores não havia distinção entre sexo forte e fraco, mas funções diferenciadas entre homens e mulheres. Em que ponto nós desviamos do caminho que nos agrega e tomamos o rumo da imposição da força bruta sobre a sutileza? Pensar o feminino no aspecto do espiritismo, sobre a ótica do espiritismo e da espiritualidade, é permitir romper com os padrões que foram impostos às nossas mentes e nos fizeram acreditar que regras são absolutas e nos levaram a esquecer que em Deus não há sensibilidade maior do que a grande potência de ter nos oferecido um mundo de diversidade para que aprendamos a pôr em prática a maior de todas as leis, a lei do amor. É fundamental que as características femininas sejam resgatadas e cultivadas, com cuidado, com paciência, porque vivemos uma jornada individual, mas também coletiva. Porque transformando hoje, nós estamos garantindo gerações futuras melhores e honrando aquelas que vieram antes de nós. Uma sociedade mecânica, tecnocrática, materialista, expansionista, sem respeito à natureza, é uma sociedade onde o feminino se perdeu, onde o prático predomina sobre o estético e tudo vai se tornando muito sem vida, muito sem graça, que é um dos atributos fundamentais do feminino. A evolução humana, ela não se dá necessariamente pela dor, ela pode se dar pela reflexão inteligente, filosófica, que nos poupa de muitas dores no caminho. Nós podemos entender o que a natureza quer de nós neste momento, sabendo que podemos nos tornar muito mais do que estamos agora, porque em essência somos unidade. Entendendo o nosso papel e desenvolvendo bem, estamos progredindo pela via de menor resistência, onde ela é mais simples, a via sem sofrimentos. Porque no final das contas, tudo é uma questão de confiança. Confiar que o universo não é caos, é cosmos. Que existe uma ordem, um propósito em todas as formas e naturezas humanas. E que, portanto, o que nos foi dado é exatamente o que necessitamos para evoluir. Não negarmos o degrau que está à nossa frente, porque esse degrau tem todas as conjunturas que precisamos. A nossa condição, seja qual for, é um presente da natureza que precisa ser desembrulhado e vivido intensamente. O mais importante nesse processo de empoderamento feminino é não passar pelo discurso masculino, não copiar o modelo masculino subvertendo a lógica, mas trazer o que é de melhor no feminino, que é a sua sensibilidade, sem abrir mão da sua potência, da racionalidade, da lógica. Esse processo é muito dinâmico, porque são atributos que vão sendo desenvolvidos e se integralizando ao ser espiritual que somos. Para alcançar esse equilíbrio, fundamental olharmos e cultivarmos o nosso mundo interno, nos reconhecendo, registrando, observando as nossas emoções diante dos fatos do cotidiano. Hoje eu poderia trazer aqui vários nomes de mulheres que souberam trabalhar ambas as energias em si, contribuindo de maneira valorosa para o mundo, manifestando seu propósito de vida. Mas eu escolhi apenas duas. A primeira é a nossa querida Dona Chiquita, fundadora da Casa do Coração, que conseguiu realizar essa obra de maneira brilhante e só conseguiu esse feito porque soube ser enérgica e determinada quando se exigia posições firmes, exercendo a sua autoridade e capacidade empreendedora, mas também sendo doce e gentil para acolher os frequentadores, bem como os trabalhadores da casa. Quando se fazia necessário, repreendia sim, mas também incentivava, impulsionava, abraçava e compreendia a todos.
E assim, equilibrando suas energias com lucidez, ela nos deixou esse grande legado, onde aqui nós podemos estudar, aprender, trabalhar, consolar aqueles que sofrem. Muito obrigada, Dona Chiquita. A outra figura feminina de grande relevância para a codificação da nossa doutrina e que infelizmente é muito pouco reconhecida e falada no meio espírita é a Amélie Gabrielle Boudin, que ficou conhecida como Madame Kardec. Ela não foi apenas a esposa de Kardec, como muitos pensam, mas ela teve uma participação gigante, não só na codificação, como também após a morte de Kardec, dando continuidade a todo o seu trabalho. Amélie nasceu numa cidade no interior da França, numa família muito abastada, onde seus pais valorizavam a cultura e as artes. Então ela cresceu num ambiente onde se respirava música, pintura, literatura, teatro. E ainda muito jovem, por volta dos seus 15 anos, seus pais se mudaram para Paris para fixar residência e ali dar continuidade a toda a educação primorosa que a Amélie já recebia. Mais tarde, ela passa a estudar pelo método de Pestalozzi, que na época era o método mais moderno e avançado. Para Pestalozzi, grande educador suíço, que dedicou toda a sua vida às crianças e à valorização do ser humano, a educação precisa perpassar pela experiência e não ficar apenas condicionada a conceitos rígidos, engessados, impostos. Amélie, então, conclui sua formação com vários cursos, se tornando uma pedagoga e, através do seu posicionamento dentro da sociedade parisiense, ela conseguiu ser uma figura de respeito, se tornando uma educadora ligada diretamente às artes e também como escritora. E é nesse momento que ela conhece o Sr. Rivail, quando ele a procura para contratá-la para que fosse o que hoje nós poderíamos chamar de uma orientadora pedagógica e administrativa do seu instituto, do Instituto Rivail. E a partir então desse convívio, eles passam a se conhecer melhor e após algum tempo se casam. Eram duas almas completamente apaixonadas pela educação. Principalmente, eles trabalhavam muito em prol da educação pública, porque entendiam que a educação é um direito de todos, independente da condição financeira. Durante todo o processo de elaboração da codificação, a participação de Amélie foi fundamental, principalmente na correção, na organização dos textos, porque era essa a sua área de atuação profissional. Talvez, sem a contribuição de Amélie, a obra de Kardec não teria essa excelência reconhecida até os dias de hoje. Claro, isso sem tirar o mérito e o brilho de Kardec, mas entendendo que foram almas que se completaram para realizar uma grande obra. No cotidiano, enquanto Kardec recebia as pessoas, recolhia todo o material para que fosse comparado, confrontado, para que não houvesse nenhum tipo de contradição, viajava. Amélie também respondia às correspondências, também atendia as pessoas, gerenciava a sociedade parisiense e estava à frente da revista espírita quando Kardec se ausentava da cidade. A sua atuação ia muito além do papel de uma esposa da época, que era aquela figura que só cuidava dos afazeres domésticos. Quando Kardec, então, parte, essa mulher está completamente a par de tudo e pronta para assumir a frente de tudo e executar os trabalhos que Kardec deixa iniciados. Ela conclui todos esses projetos que ainda estavam pendentes. A participação de Amélie na vida e na obra de Kardec foi grandiosa. E somente agora, com a aparição de documentos que ficaram perdidos no tempo e estão sendo resgatados, recuperados, reconstruídos, nós podemos reconhecer e agradecer a esta mulher valorosa que soube tão bem equilibrar os seus atributos femininos e masculinos. Em uma sociedade altamente preconceituosa, moralista, e ela soube se impor sem perder a sua brandura, a sua sensibilidade.
É sempre bom poder olhar para trás, ver o que foi construído, poder rever a nossa história, reencontrar essas personagens e entender por que nós temos hoje o que temos. Que a reflexão de hoje fique em torno do que estamos fazendo, como nós estamos nos posicionando e inspirando pessoas com o nosso comportamento a se tornarem pessoas melhores. Porque esse precisa ser o nosso compromisso diário. Que a partir dessa consciência nós possamos cada dia trabalhar mais e mais nessa direção, na direção da conjunção dessas energias em nós. Que Jesus nos abençoe.